Graça e paz para você aí, em nome de Jesus. Estou aqui para trazer uma breve palavra para você. Está no livro de Gênesis e você pode conferir aí comigo. Livro de Gênesis, aonde vai falar sobre a história da criação do mundo e da criação do ser humano, a criação do homem e da mulher. No capítulo 2 de Gênesis, lá no verso 16, diz o seguinte: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Agora vamos pular um pouquinho lá para baixo, aonde o diabo, tomando posse da serpente, ele começa a conversar com a mulher. Está lá no capítulo 3, um pouquinho mais abaixo, no verso 1. E diz o seguinte: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse? Olha o que a serpente fala: É assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim? No verso 2 responde a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus. Olha só, presta atenção. Disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Olha que interessante. Nós vemos aqui um diálogo entre a serpente e entre Eva. E Eva, ela sabia desse decreto, desse mandamento que o Senhor Deus tinha colocado para o homem, que ele podia comer de todo o fruto, de todas as árvores dali do jardim do Éden, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não poderia comer, porque o dia que dele comessem, certamente eles morreriam. E quando a serpente chega até Eva, olha que interessante, o diabo, ele se manifestou através de um animal, através da serpente. E ele já sabia que o coração de Eva já estava totalmente, podemos dizer, caído. Então não foi no momento do pecado que ela caiu, mas o coração dela já estava voltado para essa tentação, para o desejo de comer daquele fruto que Deus tinha proibido. E antes mesmo dela comer, ela já tinha pecado, porque nós sabemos que o pecado, a mentira é o pecado também. E ali quando a serpente vai e questiona Eva, pergunta o que Deus disse, e ela coloca o que Deus disse, ela vai e responde: Deus disse que de todas as árvores, todos os frutos nós podemos comer, menos da árvore que está, do fruto da árvore que está no meio do jardim. E se você observar, nós lemos aqui, e você pode conferir na sua Bíblia, não fala da árvore no centro, no meio do jardim. E ela falou que tampouco poderia tocar na árvore. E Deus nunca disse isso para Adão ou disse isso para Eva. Então você vê que a Eva, ela já tinha aquele medo no seu coração e aquela vontade de comer desse fruto proibido naquele momento, que ela colocou até para se proteger, se resguardar, que nem podia passar perto, nem podia tocar naquela árvore, porque se ela tocasse ali, ela morreria. E essa não é a ordem, não foi o que Deus disse. E quando você pega para ler Gênesis desde o capítulo 1, você percebe, eu fiz algumas anotações aqui, que é o seguinte: no verso 3, disse Deus. 4. Viu Deus. 5. Chamou Deus. 6. E disse novamente Deus. 7. E fez Deus. 8. Chamou Deus. 9. Disse também Deus. E 10. A porção seca chamou Deus. Quando você entra no capítulo 2, que vem aonde houve a criação do homem, olha que interessante. Já não é mais disse o Senhor Deus e fez Deus. Eu estou tirando o Senhor aqui que eu errei. Aí sim, depois da criação do homem, é que entra a palavra Senhor. E aí ficou da seguinte forma. No capítulo 2, no verso 4, diz o seguinte: O Senhor Deus criou, o Senhor Deus não tinha feito chover ainda, e por aí vai o Senhor Deus, o Senhor Deus. Porque quando o Senhor, quando Deus criou o homem, nós temos Deus como nosso Deus e o nosso Senhor. E olha que interessante que quando a serpente chega para conversar com Eva, ele fala
Deus sem colocar o Senhor. Porque o diabo, ele sabe da existência de Deus, ele crê, ele viveu, né? Ele viveu ali do lado, ele sabe que Deus existe, mas ele não tem Deus como Senhor da sua vida. E essa é a diferença para nós cristãos. Só que infelizmente tem muitos cristãos, irmãos, que têm Deus, que conhecem Deus, mas não querem que Deus seja o Senhor das suas vidas. Querem viver na libertinagem, no meio de tudo que não traz paz, que não traz alegria, mas que só traz morte, destruição, vingança, falta de perdão, falta de amor, falta de ajuda ao próximo. E você observa que Eva, ela como homem, sempre chamavam o Senhor Deus, mas no momento que ela teve o diálogo com a serpente, que ali era Satanás, ela tirou a palavra Senhor e falou, disse Deus. Então nós percebemos que Eva, ela já estava caída. Ela não caiu por causa do pecado, mas ela já estava caída e por isso ela pecou. Então guarde essa palavra no seu coração, examine as Escrituras e que Deus possa te abençoar poderosamente. Tem muitos mistérios, muitos milagres, muitas promessas de Deus na palavra dele. Então, nós precisamos seguir o que está escrito aqui, porque é vida para a gente, é vida abundante nessa terra e é vida abundante no reino que há de vir, que é a vida eterna. Que Deus te abençoe, fique com essa palavra em nome de Jesus.